Boa noite a todos. Galera, como o Vidal já falou, nós fazemos parte do grupo Coffee Code. Eu trabalho atualmente na Eucatur como analista de infraestrutura. Fui formado aqui na UBRA em 2015/2. Atualmente estou graduando pós em rede de comunicação. E o nosso assunto hoje vai ser uma introdução sobre o Docker. Eu pensei em fazer algo explicatório, porque eu acho que nem todos podem conhecer o Docker. Mas, caso alguns já conheçam, eu vou fazer uma introdução e depois eu vou mostrar alguns exemplos. Tá? Para quem não sabe, primeiro temos que definir o que não é Docker. Docker não é um sistema de virtualização tradicional. Enquanto um ambiente de virtualização tradicional nós temos um sistema operacional completo isolado, dentro do Docker nós temos recursos isolados que utilizam bibliotecas do kernel. O Docker ele compartilha, no caso o Docker ele é nativo do Linux, e ele compartilha recursos do Linux para que seja levantada uma máquina virtual. Vamos dizer que container, só colocar na cabeça de todo mundo, o container é uma máquina virtual. No Docker não existe máquina. A máquina para o Docker é o host, a máquina física, onde é ele instalado. Para ele, máquina virtual é container. E ele trabalha também com imagem. E o Docker, não sei se todos conhecem, mas ele é feito em cima do LXC, que é uma ferramenta nativa do próprio Linux. Uma diferença do Docker para uma ferramenta de virtualização comum, acho que todos já devem ter utilizado VirtualBox, VMware, Chainserver, é que no caso, quando você trata de uma máquina, um sistema de virtualização comum, ele primeiro precisa de um servidor físico, depois ele precisa do host, que é o sistema operacional no qual ele trabalha, seja o Windows, praticamente boa parte vai ser Windows ou Linux, o Hyper-V, que é um sistema de virtualização. E aí que vem o diferencial. Na máquina virtual comum, vamos colocar como um VirtualBox, ele utiliza um sistema operacional onde tem suas bibliotecas e o aplicativo. Então você precisa fazer a instalação por completo de um aplicativo para você utilizar a máquina em um VirtualBox da vida. Já no Docker, esse pequeno aqui do lado, o diferencial dele é que nós precisamos do servidor, uma máquina física, e o host OS, que vai ser o sistema operacional. O Docker, como eu falei, é nativo Linux, então ele funciona em Debian, Ubuntu, Fedora, CentOS, qualquer plataforma ele funciona. E a partir disso, o Docker é instalado, o Docker é uma ferramenta, ele é instalado no Linux, e ele consegue fazer o compartilhamento das bibliotecas do host com o container, facilitando muito a vida da parte do pessoal que vai fazer um desenvolvimento. Algumas características do Docker. Algumas características do Docker. A princípio, o Docker tem duas funcionalidades, dois requisitos que nós precisamos entender. O que é uma imagem e o que é um container. Só uma breve característica do Docker. O Docker ele é open source. Atualmente, ele tem duas versões. Uma Comunidade Edition, uma versão de comunidade para edição de desenvolvedores e tudo mais, e uma Enterprise Edition. Tem um diferencial que a Comunidade Edition ela é gratuita, você tem alguns recursos. O diferencial da paga, e é gratuita, aqui na paga nós temos funcionalidades como na hospedagem na Amazon, na Ocean Digital, OpenStack, várias plataformas. Desculpa. E ele é desenvolvido em Go, que é uma linguagem da Google, mais para back-end. Uma máquina virtual. Uma máquina em Docker pode ser composta de várias camadas, e essas camadas se dividem em dois tipos, imagem e container. Imagens. Uma vez as máquinas em execução, as camadas são montadas como somente leitura. Elas podem ser compartilhadas por várias máquinas, ou seja, uma vez modificada, afeta todas elas. Imagine que você tem uma ISO do sistema operacional, Linux, um Debian. E a partir dessa imagem você precisa levantar 5 computadores, computadores virtuais. O Docker, a partir do momento que você faz o levantamento de 5 máquinas, utilizando a mesma imagem, e você altera uma coisa nessa imagem, vai alterar nas 5 máquinas. O diferencial do VirtualBox, que o VirtualBox, a partir do momento que você levantou a máquina, não importa, ele é independente, ele é isolado do host. Já o Docker não, ele compartilha. Então, se você montou uma imagem em cima de um container, em cima de uma imagem,
você tem o compartilhamento desses recursos. O container. Essas camadas são montadas somente como leitura e escrita. E é onde, de fato, estão as modificações da máquina, a execução. No caso, a imagem, ela só funciona como leitura. A partir do momento que você levanta o container, você não consegue gravar nada na imagem. Porque imaginamos que nós temos uma imagem e um container em cima. Se nós queremos fazer a modificação nessa imagem, nós levantamos uma máquina virtual, que é um container, realizamos as configurações dentro desse container e transformamos ela em imagem. Né? A questão do Docker é isso. Você nunca pode transformar uma modificação numa imagem direta. Sempre você precisa levantar um container para depois voltar para uma imagem. No final, eu vou mostrar um exemplo de um site que nós fizemos só para hoje, mostrando como funcionaria para levantar ele em Docker. O que precisamos para poder aprender o Docker? Né? Temos fãs de Linux, Windows, Mac. Né? Então, o Docker hoje ele funciona em qualquer plataforma. É claro, ele é nativo Linux. No Windows, ele já está sendo transformado, já está funcionando nativamente também no Windows Server, no Windows 2010, com a versão de atualização. Já no Mac, ele precisa do Machine, que é uma máquina que utiliza para gerenciar através do VirtualBox. O Docker, ele tem um repositório de imagens gratuito. Esse repositório ele fica online, não é cobrado nada pelas imagens. Lá dentro nós podemos achar desde imagens de Ubuntu, Debian, Fedora, CentOS, até imagens já prontas de sistemas rodando, como aplicativos rodando, como Postgres, MySQL, Redis, Nginx, entre outras ferramentas. Né? E ele tem algumas ferramentas nativas também. O Docker ele possui o Swarm, Compose, o Machine e o Kubernetes. Eu vou explicar o que seria cada uma delas. O Swarm trata-se de uma ferramenta nativa do Docker que possibilita a criação de um cluster. Eu acho que todos já devem ter falado de cluster. E o Docker está trazendo isso para ele em si já nativamente, de forma que você consiga levantar entre 3, 4, 5 máquinas, igual a Google faz, um cluster de Docker. Então você executa uma máquina e ela faz todo o compartilhamento, toda a divisão de recursos e levanta em qualquer estação. O Compose ele literalmente é uma orquestração, ele se transforma em uma forma de orquestrar o Docker. Ele possui recursos a mais, onde você consegue definir que você quer que o Docker crie um container e a partir do momento que ele tem muitas requisições ou muito processamento, ele consiga levantar mais 5, 10, 20, 30 containers naquele mesmo processo. E também, caso vocês queiram, quando não estiver utilizando esses recursos, você pode reduzir esses containers, matando eles e eliminando-os por completo, reduzindo recursos da máquina. O Machine é muito utilizado para você poder gerenciar plataformas como a Amazon, a OpenStack, a DigitalOcean, o VirtualBox, né, e também para o Mac. Algumas pessoas também utilizam no Windows, né, já que a ferramenta do Windows não é tão completa assim ainda com Docker. O Docker, eu achei, até agora eu não achei nenhuma imagem, nenhum sistema operacional que não tivesse nele ainda, que não rodasse dentro dele. Se você acessar lá o site que foi mostrado atrás, dos repositórios de imagem, você acha qualquer imagem de Linux. Fedora, Ubuntu, Linux, Catus, Edubuntu, qualquer uma dessas imagens você vai achar lá dentro. E além disso, você já vai achar imagens prontas com essas ferramentas. Então, um exemplo, vocês precisam levantar um projeto de um site para uma matéria de desenvolvimento de web. Esse site de vocês vai precisar rodar ou através do Nginx, que é um gerenciador de páginas, ou Apache. Em vez de vocês pegarem e baixarem uma imagem, né, do Linux e fazer a instalação do Apache ou do Nginx, vocês podem já pesquisar dentro daquele repositório uma imagem oficial dessas fornecedoras, que já vem com o Nginx ou com o Apache. E através disso, é só configurar a sua aplicação ali dentro e pronto, rodou. Não precisa instalar mais nada, já está tudo instalado que você precisa. Esse aqui foi só uma introdução mesmo para mostrar algumas coisas. Sei que é um pouco confuso, mas eu vou mostrar agora um passo a passo dos comandos e como funciona realmente o Docker. Igual eu falei, no caso da minha máquina em si, eu uso Ubuntu,
Está instalado o Docker da comunidade Edition. O Docker, por nativo, se você digitar um Docker help, você vai ter todos os comandos que ele tem. E é claro, como padrão do Linux, toda ferramenta você tem um histórico de como ele funciona. Ali em cima nós temos as ferramentas de gerenciamento, que é o container, imagem, network. O Docker funciona como redes próprias, né? Ele cria redes próprias para ele, os containers. Então, supomos, se você tem uma rede na sua empresa, você cria 20, 30 containers, esses containers vão ser tudo com IPs virtualizados. Um exemplo do VirtualBox. Ele funciona também a questão do Swarm, que é o cluster. Você tem opções de system, volume e algumas opções abaixo. É igual eu falei para vocês. Eu fiz, no caso do nosso amigo Betiolo, fez um site. Eu ia até mostrar para vocês aqui como é que funciona a criação de uma imagem. Mas a internet aqui não está ajudando. Eu resolvi filmar, no caso, fiz uma gravação. Eu vou simplesmente executar um comando, que o que ele vai fazer? Ele vai, através de um arquivo, que eu vou mostrar logo após para vocês, através de um arquivo que tem os passo a passo, ele vai selecionar a imagem, vai selecionar os recursos que eu preciso e vai fazer um Git. Alguém conhece o Git aqui? Conhece o Git? Para quem não conhece, o Git é uma plataforma de hospedagem, né, de sites, projetos. Tem o Git, tem o Bit, então são ferramentas gratuitas e pagas dependendo da utilidade. Neste caso aqui, o que eu estou fazendo? Esse site está hospedado no Git, está público para qualquer pessoa. Ele vai entrar no Git, vai pegar esse projeto, vai trazer para o meu container e vai levantar uma máquina. Através do comando docker build, eu posso colocar um nome. Eu coloco o nome do meu cadastro e coloco o nome do container, no caso da imagem que eu vou criar. Posso colocar a versão dele e dou um comando para ele não executar um cache. Deixa eu parar aqui assim que terminar. Neste caso aqui, o que ele fez? Esses procedimentos estão todos definidos dentro de um arquivo que eu vou mostrar, que é o Dockerfile. O Dockerfile nada mais nada menos é um bloco de notas do Docker, que tem que ter esse nome de Dockerfile, onde tem todos os procedimentos que você quer que ele execute para levantar um container. Então, dentro do Dockerfile, você pode, primeiro, selecionar a imagem que você quer, a imagem base. Eu quero utilizar um Debian. Próximo comando, eu quero que ele faça um update dentro desse sistema. E depois ele instale o Nano, instale o Git, instale o Nginx. Então, é igual o Linux, você dá os comandos e ele executa. Após todos esses procedimentos, aqui nesse vermelhinho, o que ele fez? Ele foi lá no Git, fez um Git clone, no caso ele pegou e fez uma cópia do projeto que está na internet e trouxe para a máquina. Ele faz todo o processo online, fez o processo, ele vai expor a porta. Após ele expor a porta, ele faz o processo de execuções de comandos que o Linux precisa. Vou mostrar para vocês aqui esse site. Se conseguir fechar aqui, é claro. No caso, galera, eu vou utilizar um comando docker. Não tem nenhuma máquina em execução. Tá. O que eu vou fazer? A partir do momento que eu tenho a imagem, eu vou fazer um comando de levantar o container. Levantar, né, a máquina virtual. O que esse comando faz? O Docker 1, ele executa
você fala para ele que esse comando, o -it, após a execução, você vai entrar dentro dessa máquina através de um terminal Linux. Você define um nome para ela através do comando name. No caso, o nome da nossa máquina vai ser site introdução ao Docker. Definimos o nome do hostname, que é a introdução ao Docker, e informamos a imagem que nós queremos. E logo após nós passamos o comando /bin/bash, que é para ele levantar o terminal. Pronto. A máquina está levantada. É algo de 1 segundo, 1 milissegundo, não dá nem para perceber. Se vocês olharem, eu já estou dentro da introdução ao Docker. Essa aqui é a máquina virtual. Se eu utilizar um comando, eu volto para o meu host. E se eu executar aquele comando que eu fiz, o docker ps, ele vai mostrar que aquela máquina está online. Ele foi criado há 20 segundos, lá no canto, dá para ver? Tá, o site está online. Eu quero ver, então, o site. Para isso, eu utilizo um docker container inspect e passo o nome. O nome dela ficou site introdução ao Docker. Através desse comando, ele vai fornecer aqui para mim embaixo várias informações, mas a principal é o IP virtual que ele está, que é 172.17.02. Ficou meio desconfigurado. Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso aqui. Então, este site ele está hospedado dentro daquele container. Através do IP virtual, ele consegue startar a máquina. O diferencial do Docker mesmo é essa questão de você conseguir levantar várias máquinas virtuais com baixo requisito de hardware e através de facilidades. Um exemplo eu vou dar para vocês. Lá no Eucatur, há um tempo atrás, era tudo utilizado ShaneServer. Alguém conhece o ShaneServer aqui? Poucos conhecem, mas o ShaneServer é um VirtualBox, um servidor de virtualização, tipo um VirtualBox mais profissional. O que eu fiz? Foi estudada a ferramenta Docker e vimos que através do Docker nós conseguiríamos ter um baixo requisito de hardware para vários projetos. Porque poucos, eu acho que sabem, mas o Eucatur não é só questão de transporte. O Eucatur tem vários projetos, desde o site Eucatur, até projetos interno de ônibus, de stream, vários sites de venda, né? O André é nosso desenvolvedor também. E através disso nós conseguimos migrar esses sites, esses projetos que tinha em virtualização e trouxemos para o Docker. Atualmente lá, o nosso servidor é um shell da IBM, ele é 16 GB, ele tem um HD de 500 GB e tem 34 máquinas rodando do Docker e utiliza no máximo 5 GB de memória. Se vocês quiserem, depois eu posso passar os sites que estão hospedados e se alguém quiser depois, eu sei que aqui não tem internet, eu ia mostrar ao vivo esses sites, essa estrutura que nós temos, mas a internet não ajudou na questão do fechamento da VPN. Galera, se eu ficar falando aqui, eu acho que vai ficar um pouco confuso, porque às vezes eu posso entrar num passo, você fica confuso atrás. Eu acho que seria bacana agora vocês poderem fazer perguntas, desde que vocês não entenderam, ou que ficou com muita dúvida, se quiser eu explico de novo alguma parte. Tá? Nós estamos abertos agora a questionamento, fica a parte de vocês. Vocês estão rodando o Docker lá no Eucatur, No caso lá eu utilizo o Debian. Debian. Eu tive pesquisando qual será o sistema operacional, porque ele funciona em qualquer um. Tem algum sistema operacional que foi desempenho melhor que o concorrente? Olha, eu rodei em cima do Debian porque minha base é mais Debian, né?
Mas agora mesmo eu estou querendo utilizar o Kubernetes, que é uma ferramenta de orquestração. Essa ferramenta ela já saiu nativa para CentOS. Já saiu mais para a parte do Red Hat, né, da fabricante do Red Hat. Então, eu estou pensando até em fazer essa mudança, mas isso é tudo à base de estudo, né, que é a questão de criar um cluster. Mas hoje, vai do seu coração, cara. Se você trabalha bem com Debian, utiliza Debian. Ubuntu é a mesma coisa, mas se for o CentOS, mesma coisa. Não tem uma dificuldade, é mais a sua utilização, mais o que você conhece. Pode perguntar, galera. Todos entenderam o que é um conceito de uma imagem, o que é um container? São quantos containers rodando em cima de qual hardware? É um shell, eu só não peguei a versão do shell, mas ele não é muito novo, não. São 34 máquinas. Dessas 34, nós temos 5 sites. Tem servidores de NGINX, servidor de Redis. São 34 máquinas, você fala no Docker. No Docker. 34 containers, exatamente. É uma de uma máquina, de um host, né? De uma máquina, um rack. E para vocês terem ideia, eu também tenho 2 servidores de proxy. A Eucatur hoje já tem um bloqueio de toda a região. Então toda a região norte aqui, eu contabilizei daí em média 514 computadores. 514 computadores fazem requisição dentro do Docker para ter acesso à internet. Isso tudo através de VPN. E o uso, cara, é pouco, é muito baixo. Isso tudo utilizando o Squid como serviço. Alguém? Galera, pode perguntar. Tem uns professores aí, se quiser cutucar o pessoal para perguntar. Eu sei que o Thiago, na minha época, ele falava, quem não perguntar não ganha ponto. Aí todo mundo fazia assim. Bom, pessoal, assim, o tempo para perguntas, ele está aberto, tá? Agora a gente vai, como eu falei, a gente vai fazer aquela mesa redonda, certo? E a gente vai, assim, debater um pouco sobre o assunto e vai estar o tempo inteiro aberto para perguntas. Então, se alguém surgir alguma dúvida, em qualquer momento, levantar a mão, certo? E fazer, sem problema nenhum. Não. Eu cheguei a utilizar o Docker com uma versão de teste. Bom, acho que chega a ser o Enterprise na Amazon. Né, que eu tenho uma conta acadêmica lá e fiz alguns testes. Mas em si, por padrão, na Eucatur, não cheguei a utilizar. No que, perdão? Ah. O arquivo, o YAML, né? Uma questão do Docker Compose é que o arquivo dele tem que estar totalmente estruturado. Por mais que ele fale que é algo simples de ser editado, mas se você não fizer uma edição dele com toda a indentação de espaçamento, tudo bonitinho, ele não lê. Ele precisa de um padrão. Se eu não me engano, o Atom, né, uma ferramenta de desenvolvimento gratuita, ela, por padrão, ela tem recursos que já faz toda essa indentação. Ela reconhece. Mas você estava passando variável? É, a variável também. Entendi. E aí eu troquei, estava usando a versão 3, aí eu usei outra versão, coladinho lá e... A versão 3 do Docker Compose, né? A Docker Compose em si eu não cheguei a utilizar muito, porque o nosso requisito não chega a esse ponto, né, atualmente. O Docker nativo no código mesmo, né? Isso. Na verdade, eu uso o Dockerfile. Só para mostrar aqui, galera. Esse aqui que é o arquivo do Docker, é onde eu falei para vocês que todos esses procedimentos são executados para criar uma imagem. Você pode selecionar lá em cima, no caso, a imagem, você coloca o representante, o proprietário dessa imagem, e você pode colocar comandos. Você pode copiar
um arquivo do Rust e compartilhar com um container. Uma diferenciação do Docker. O container, se você levantar um container e executar os comandos dentro dele e depois pegar e remover ele, o que tiver ali dentro perdeu. Tá? Isso é uma coisa que confunde muito. Mas por que eu vou perder minhas coisas? Porque o container ele é algo provisório. A empresa Docker, eles falam que o container é algo para não se existir há muito tempo. É algo provisório. Por quê? Você sofre atualizações no Linux, sofre atualizações de projeto. Então, se você quiser um container que ele mantenha seus arquivos, você tem que compartilhar uma pasta do Rust, né? Isso tudo através de comandos. Você compartilha uma pasta do Rust com o Docker. Eu tenho aqui também deixa eu só mostrar para vocês aqui. Qual é o nome do gerenciador de banco de dados? É o... MySQL não, é o... Não, Postgres não. É Postgres. Hã? Mas você tá querendo o quê? Startar ele? PGAdmin. Eu não me lembro a senha. Só complementando isso que ele falou, do container não gravar nada. Eu não vou lembrar a senha. E elas não Hã? têm servidores. As aplicações web não têm servidor. É até meio difícil a gente pensar nisso. Né? Quando recebe uma requisição no site, eles vão lá, levantam um container, respondem a requisição e destrói ele. Ou seja, em momento algum a empresa fica com o servidor parado. O servidor levanta para responder uma request e depois se destrói. Né? Então por isso que o Docker precisa ser assim. Ele não é igual a uma máquina virtual. Ele precisa ser muito mais leve que isso. Né? Então, um dos motivos para ele não gravar nada é isso, essa simplicidade de você levantar um e reduzir. Levantar 1, 3, 5, 20. Né? Então a vantagem do Docker é essa. Justamente porque ele é isolado ali. Boa noite para vocês. Só dar um adendo aqui que eu acho interessante a gente falar isso. Por que é interessante você, hoje, a gente utilizar, a gente quis passar isso do Docker para vocês. Como ele falou, se a gente pegar intrinsecamente, se a gente olhar o que é o papel do Docker, ele é mais ou menos o que o Android, essas outras empresas estão tentando fazer dos sistemas operacionais hoje. Ele substitui o kernel realmente controlar a memória, controlar a CPU. Então ele abstrai esse LXC, ele abstrai isso para uma camada. E se você está usando, por exemplo, eu vou dar um exemplo, você tem um servidor web, você tem lá o Apache. Aí você quer controlar os processos vai fazer o que na memória. Você tem um servidor de NX, você tem um Postgres. Cada um, qual é o horário do ciclo que aquilo vai fazer? Ele abstrai isso. Se você tivesse uma máquina virtual, ele teria isso para cada processo. Você abstraindo isso para cá, quando você levanta um container, que é da imagem, você levanta, são quase nada do processo que você usa o LXC do seu Docker Host que está ali, e você levanta só o processo que seria Eu não estou achando a pasta do daquele Docker. Postgres. E o que isso ajuda? Como não vocês faz viram ali o Dockerfile, quem já geralmente fica na mais nuvem. Linux, ou mexeu Tá com Lucas Puppet, Ombus. essas coisas de orquestração de servidor, ele se baseia mais ou menos quem mexeu com Makefile. Como ele abstrai esse kernel para você criar sua aplicação, ali é o passo a passo de como você vai ter a configurar o seu servidor. O que isso ajuda para nós desenvolvedores? Se você está ali desenvolvendo a sua aplicação, você consegue fazer um Makefile certinho, que é uma receita do seu servidor, esse mesmo Makefile, se você futuramente precisar para DigitalOcean e para Amazon ou OpenStack, você T4. copia aquele Dockerfile e executa lá e São vai serviços, funcionar. né? Você coloca um O serviço. Docker ajudou muito quem está na questão de desenvolvimento, que é aquele negócio, na minha máquina funcionou e pronto, acabou. Dois containers. Por que isso é bom? Em vez de você ir lá dar BTRFS tal, de autenticação, tal,
Então, isso abstrai muito a questão de configuração do servidor. Então, por isso que a gente acha importante passar isso para vocês. Porque talvez se vocês usarem agora, enquanto vocês estão desenvolvendo a aplicação de vocês, o Docker, quando vocês falam, não, agora essa aplicação que está na minha máquina vai para o servidor, você só copia aquele Dockerfile e executa que ele vai funcionar no servidor. Vai entrar um participante novo na sua equipe. Toma aqui essa minha imagem pronta, já está aqui o servidor de produção, tudo configurado, só dá um comando, ele levanta tudo aquilo que você precisa. Então, para desenvolvimento, é muito bom isso. Por exemplo, lá na empresa, que nem o Lucas estava falando, a gente coloca todos os nossos servidores, eles levantam, faz um pull da versão do Git, no caso, nosso lá a gente está usando o Git Bucket. Ele baixa a versão do meu código-fonte e levanta um container com aquele código-fonte modificado. Ah, mas o que isso faz? Quando a gente junta o Git com o Docker, a gente consegue lá, com os projetos novos que nós estamos desenvolvendo, se a gente lançar uma versão agora para o nosso servidor de produção, com 4 comandos a gente levanta uma versão nova do servidor atualizado. Eu não preciso ir lá no FTP, deletar minha pasta www e colar de novo. Não, eu executo um comando que ele deleta, como ele falou, cada máquina ela é exclusiva ali. Então ela deleta todo aquele servidor e cria um servidor totalmente novo do zero. Isso é muito bom. O que isso também ajuda no nosso caso? Recentemente a gente vê que servidores têm várias atualizações. O que a gente faz? A gente vai lá na imagem, dá lá um update no Debian, atualiza todas as coisas, que é esse WannaCry, essas várias vulnerabilidades, a gente atualiza essa imagem, depois o que a gente faz? O Docker Move de todos os nossos servidores. Pronto, eu atualizei uma imagem do Docker Move, ele atualiza todas as minhas imagens com atualização de segurança. Então, é muito interessante vocês verem isso. Daqui para frente, se vocês olharem grandes empresas, Nubank, essas empresas que já estão utilizando Docker, é o futuro daqui para frente para a parte de desenvolvimento. Pelo menos a curto e médio prazo, vocês vão ouvir falar muito disso, e várias empresas grandes estão utilizando isso porque ele ajuda tanto na parte de desenvolvedor quanto na parte de quem está fazendo a manutenção dos servidores. Então é essencial para qualquer público. Só uma coisinha aqui, galera. No caso, explicando para vocês aquela questão que eu falei, que os arquivos nunca são mantidos no container. Este comando aqui, o que ele vai fazer? Ele vai levantar uma máquina. No caso, ele vai dar um nome para essa máquina de some Postgres. E ele vai fazer o compartilhamento de uma pasta local do host com o container. Através do comando "-v", você define a pasta que você quer, e a pasta de destino. Este comando aqui é para levantar um banco de dados, um Postgres da vida. O bacana do Docker também é que na biblioteca dessas imagens, você não vai só achar essas imagens, você acha todo um histórico de todas as variáveis, de todas as possibilidades que você pode estar utilizando. Então, simplesmente esse comando, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a pasta onde estão os arquivos do seu banco de dados, vai compartilhar com o host e caso você destrua o container, está tudo salvo. Basta você levantar um novo Postgres e passar essa pasta. Você pode também definir a senha do banco e a imagem. Através de um Enter, ele executou o container, ele te dá a resposta de uma ID, essa ID é personalizada por eles. E se você quiser fazer a conexão, só abre aqui de novo o PGAdmin. Pronto. Esse banco que eu estou usando aqui é um projeto que eu estou fazendo lá para a Eucatur, e ele está dentro do Docker. Simplesmente, se eu quiser, terminei o que eu quero, eu não quero deixar essa máquina rodando porque ela consome processo. Através do comando docker ps, eu vejo as máquinas que eu estou rodando. Então, agora nós temos duas. Tanto o banco de dados, quanto aquela container do site. Se eu quiser, então, eu posso fazer um docker rm -f, no qual o docker rm é de remover o -f de forçar. Eu vou forçar a remoção de um container que está rodando. E depois eu passo o nome do container. Pronto, ele removeu. Executei de novo o comando, ele removeu o container, mas os meus dados ainda são preservados pelo fato de eu ter compartilhado a pasta. É bacana o Docker, porque se você precisar mexer com Postgres, MySQL,
Mongo ou qualquer outro tipo de banco de dados numa mesma máquina, você não precisa ficar se matando com questão de porta, se uma porta vai bater com a outra. Eu acho que nunca se batem, mas a questão de recurso, basta você levantar um container com o banco de dados que você quer, realizar seu projeto e depois descartar ele. Simples. Tem lá no Eficiência, isso assim, o Betioga ele falou assim, de empresas grandes, né? Só que hoje, no nosso cenário local, já tem muitas empresas usando o Docker. Né? Inclusive no Eficiência, a gente tem uma estrutura um pouquinho diferente do normal. Geralmente você tem ali a aplicação, banco de dados, faz a conexão, acabou. Né? Lá a gente tem a aplicação e a gente tem 3 bancos de dados diferentes e a gente tem um outro servidor que fica fazendo compilação de JavaScript, CSS, né? Porque quem já mexeu com L aqui? JavaScript, CSS, então, né? Então a gente tem um servidor que fica fazendo a compilação, né? desses arquivos. Então você imagina, você ter um servidor para aplicação e nesse servidor você instala 4 bancos de dados, Posso conectar então, o Wi-Fi? 3 bancos de dados diferentes, mais uma ferramenta para compilar esses arquivos, né, JavaScript, CSS. Então, assim, lá, sem brincadeira nenhuma, 8 GB, 12 GB de memória RAM não dava conta para rodar isso nas máquinas. Né? O nosso ambiente de desenvolvimento era muito pesado mesmo. E o que acontece? A gente migrou para o Docker. E hoje a gente tem um container que roda a aplicação, um container do banco de dados X, um container do banco de dados Y. Tá? Quem estiver curioso, a gente usa o Postgres, o Redis e o DynamoDB. São esses 3 bancos. Então é um container para cada um. Um container que roda a aplicação, um container que compila os JavaScript, CSS. E tudo isso, assim, consome no máximo 4, 5 GB. Né? Hoje, o meu ambiente de desenvolvimento é no meu notebook pessoal, né? E ele tem uma incompatibilidadezinha com o Linux, né? Então eu não consigo rodar o Linux nele. Eu não consegui instalar ainda, né, um Linux bacana nele. E eu consigo rodar todo esse ambiente de desenvolvimento dentro de uma máquina virtual, dentro do Windows. Né? Então eu tenho o Windows, dentro do Windows eu rodo uma máquina com Linux e dentro desse Linux eu rodo todo esse ambiente. Então ele é muito leve. Ele é muito leve, é muito rápido. Né? E se eu precisar fazer alguma alteração, a gente tem outras três pessoas na equipe, né? 2 pessoas. Se eu preciso fazer alguma alteração, instalar algo diferente, né? Eu não vou me preocupar em mandar meu código para outra pessoa e outra pessoa, não rodou aqui. Não está funcionando. Eu tenho que falar, não, instala esse negocinho aqui que vai funcionar. Não, junto com a minha atualização do código, vai a atualização dos Docker Files, que é o que o Lucas mostrou aqui agora. Então, quando chega lá na outra máquina, a pessoa só levanta o ambiente, ela já levanta o ambiente atualizado, igual eu rodei na minha máquina quando eu fiz a alteração. Então, assim, é muito vantajoso. No caso lá, vocês usam diversos containers para diversas aplicações, desde compilação. Você tem como escolher qual container desse, depois da aplicação, ele vai ser armazenado, as informações lá. Por exemplo, eu acho que para compilação não há necessidade de armazenar o que foi feito. Né? Porque executar para compilar naquele momento, então, só que tem outros containers que há necessidade de armazenar o daqui. Sim. No caso do Docker, ele tem essa necessidade, por exemplo, de diversos containers, eu estou aqui em vários, aí ele seleciona quais vão ser armazenados, quais não vão ser. Tipo assim, por exemplo, um vai ser armazenado para depender da função que foi feita naquele momento, não há necessidade dele armazenar. Entendeu? Por exemplo, eu posso utilizar um container só para 2, 3 mais funções, dependendo de uma função que ele foi executada, ele não armazenar e ele armazenar. Não, tem. No nosso caso lá mesmo, a gente tem o container de Redis, ele não armazena. Quando você reseta ele perde tudo, ele vem zerado. Então você Não sei compartilhar, mas eu fiz outra pergunta. Agora, o Postgres, ele armazena, a gente configurou ele, tem uma pasta, né, que fica salvo os dados do banco de dados, então eu posso desligar ele e ligar de novo, o banco de dados vai estar inteiro lá. Né? E um truquezinho que a gente fez também é que a gente compartilhou a pasta que código fonte, uma pasta que o código roda dentro do container que executa a Eu aplicação. mostrei do banco de dados. Então, assim, eu alterei alguma coisa no meu código fonte, já está Eu vou explicar para ele de uma outra forma. preciso criar de novo. Né? Então, você consegue sim, você consegue por container especificar que pastas vão ser compartilhadas, bem específico.
Ele também colocou, acho que uma questão assim, Vidal. Ele falou, ele levantou 30 containers e depois ele, eu quero 5 desses containers, ele salve os arquivos. Você consegue fazer o mapeamento depois que você levantou o container ou antes do levantamento, quando você estiver levantando o container, você pode fazer esse mapeamento. O que você precisa definir? Você precisa definir aonde é a pasta de origem, a origem vai ser o host, que você quer salvar esses arquivos, e aonde é a pasta de destino que você quer pegar esses arquivos, que no caso vai ser dentro do container. Um exemplo, o Linux sempre trabalha com /root, /home. Eu quero que ele salva /home, então você coloca lá o comando local, /home, /2 pontos. Então você vai falar que tudo que estiver vindo do container vai salvar dentro da sua pasta home. Aí você coloca lá a pasta de destino, de origem, né, que está vindo os arquivos. Você pode fazer o mapeamento no início ou depois. Para você ter uma ideia, na Eucator, eu utilizo todos os projetos, ou vários projetos, né, André? Tem esse processo, mas alguns não tem, tipo sites. Não precisam, porque o site que nós temos que é muito trabalhado em cima é o parceiro, que é um sistema de venda para pontos, né, qualquer ponto de estabelecimento tem uma venda da Eucator. Porque eu não preciso fazer um compartilhamento de repositório, porque o que ele salva em banco de dados. Então, quando a pessoa faz uma requisição dentro do site, automaticamente ela joga para o IP do banco. Então, se ele derrubar ou se desligar a máquina por algum motivo, não importa. Os dados estão sendo salvos dentro do banco, porque, por padrão, né, quando você manda um requisito, uma requisição de salvar, um insert, ele já grava. Né? Nesse caso, ele já manda direto, então não dá nem de salvar o que foi executado no container. Não. Ele envia enquanto o container está... Está funcionando. O container é só algo provisório. Né? Você pode derrubar ele, igual eu falei, você derruba e levanta ele ao mesmo tempo. Tudo depende da sua utilidade. Eu quero levantar esse container, não quero mais, eu derrubo. Eu quero que esse container se transforme numa imagem. Aí você pode pegar esse container, o que tiver ali dentro. Eu instalei o NGINX, instalei o Nano. Um exemplo. Agora você quer converter esse container numa imagem. Por quê? Futuramente você quer levantar de novo esse container. Então você pega, através desse container online, você usa o comando docker export e docker import. Então você exporta o container e importa ele como uma imagem. Aí ele fica tipo uma ISO da vida. E quando você quiser, você pode levantar que o que você salvou lá dentro vai estar. Mais alguma pergunta? Vou só contar uma experiência que eu tive na semana passada. Na semana passada, eu fui incumbido da missão de mexer no sistema que estava uma versão do PHP. É o 5.3. Só que no ambiente todo é PHP 7. Do 5.3 para o 7, teve muita coisa que foi arrancada. Aí, o que eu pensei assim, o que eu vou ter que fazer com isso daqui? Eu pensei, vou ver se tem um dockerzinho já montado no 5.3. Peguei aquele 5.3, tipo assim, acho que foi uma hora que eu apanhei do Dockerfile um pouquinho, né? Mas com uma hora eu já estava com todo aquele ambiente montado, sabe? E sem mexer em nada no meu sistema operacional do ambiente que já estava montado. E a outra coisa também, que é uma parceria que a gente fez com o Vidal também lá no CredSys, todo o nosso Internet Bank foi remodelado e está utilizando bastante o Docker também nessa questão de desenvolvimento nosso, né? Então a gente fez bastante coisas legais com o Docker lá. Se falar, pode falar, gente. Uma coisa que eu acho interessante também falar sobre isso para a questão de infraestrutura, que nem ele falou do Docker, que a partir do momento ele fica até uma documentação. Se alguém, por exemplo, precisar entrar e começar a mexer no servidor de vocês, como o Docker ali, o Dockerfile é um passo a passo, a pessoa que vai entrar ali vai ver exatamente o que aquilo ali está fazendo. Então é bem simples, para quando você levantar também um servidor, ou até mesmo quem vai mexer, ver exatamente o que está fazendo. O companheiro ali estava falando do Docker Compose recentemente. Aí a gente começou a mexer com o Docker, aí agora eu comecei a fazer um teste lá com o Docker Compose. O Docker Compose, ele nada mais é que a partir do momento que você tem essas coisas do Docker, essas facilidades, ele vem uma camada quase acima, mas não é um software, ele é um software para gerenciar as imagens. O que eu consigo fazer com o Docker Compose, que daí já começa com um level maior. A gente quer levantar um serviço lá que é de logs na empresa. A gente quer centralizar todos os logs das aplicações. Dentro da centralização dos logs, a gente está
Kibana, que é a parte de aplicação. O que faz isso? Se você for ter que instalar cada uma dessas aplicações, fica muito oneroso você fazer isso no servidor. Então, foi criado um Compose File, que ele abstrai aquilo do Dockerfile, e eu posso fazer assim, ó, o meu Kibana, que é a minha aplicação web, para ver o que está no meu Elasticsearch, ele depende sempre, antes dele levantar, que o meu Elasticsearch seja levantado. Então eu posso colocar lá que na hora de levantar, você cria uma aplicação, eu coloco lá, servidor de log. O meu servidor de log, dentro dele tem a aplicação banco e tem a aplicação web. Eu falo assim, ó, eu quero que a minha aplicação web depende da minha aplicação banco. Nos momentos que ele tentar levantar o container, se o meu banco não levantar, ele já dá um erro na hora de levantar, dizendo que o meu banco deu erro. Então, é legal que você pode abstrair o seu Dockerfile de cada aplicação que você está desenvolvendo, até para você ir, por exemplo, juntar uma equipe e depois juntar todos os projetos dessa equipe com uma única aplicação que é gerenciada pelo Compose. E ainda mais, se você, no caso lá, por exemplo, de desenvolvimento, você pode ainda, com Docker Compose, com o comando dele, você pode escalar aquela aplicação ou não. Como a gente pode pegar uma imagem e criar um container dele, com Docker Compose, como já tem aquela receita, eu posso falar, ó, dessa minha imagem aqui que está executando, escala 3 dela para mim. O Docker Compose ele consegue fazer isso automático com o comando. Não, agora eu não quero 3, agora eu quero 2. E o que isso é legal? Recentemente, da onde que a gente viu? A gente lá na empresa, a gente busca muito de tecnologia, e um case que a gente viu, que eu achei muito interessante, foi até porque a gente estava conversando e achei legal, foi voltando a essa questão da Nubank, que é uma empresa, não sei de quem conhece, é uma empresa de cartão de crédito totalmente online. O que eles fazem? Durante o dia que está as várias transações, eles usam quase todos os servidores dele. De noite, que é geralmente a parte que o pessoal está dormindo ou tem menos atividade, eles abaixam aqueles containers, aproveitam o hardware que ainda tem nos servidores dele, levanta outros containers para processar fatura, processar relatório, processar qualquer coisa que seja em background para a empresa. Olha que legal isso. Com poucos comandos, eles diminuem aquilo, usam o mesmo hardware, em vez de você instalar e desinstalar a coisa, eles só levantam os containers para processar as faturas que vai ser mandada no outro dia, ou processar relatórios para a empresa, gerar gráficos, no mesmo host. Então, e uma coisa legal que vocês podem até utilizar futuramente. Se vocês veem um processo muito oneroso, sair do banco relacional, processar os dados para ir para o NoSQL. Então, são várias coisas que você pode utilizar. Essa questão que você falou da questão do Nubank, o gerenciamento que ele tem das imagens dentro dos containers, seria possível somente a gente fazer com o Composer, no caso, porque pelo que eu entendi, que é a única diferença do Composer para a outra versão, é que o Composer tem a opção de gerenciamento de imagem, como você explicou aí, né? Na verdade, o Composer ele é só um gerenciador para o Docker. Aqui, voltando no exemplo do eficiência fiscal ali. Eu falei que a gente tem vários containers, né? Então você imagina assim, pô, eu cheguei para trabalhar segunda-feira de manhã, ao iniciar a semana, né? Então eu vou lá, aí eu subo um container, subo outro, subo outro, subo outro. Não. O Composer entra para isso. Certo? Você consegue dar um comando só, e no arquivo de configuração dele, ele fala, ó, é um container para o código, um container desse banco, um container desse banco, esse container depende desse, esse depende desses outros dois. Né? Você roda um comando e ele levanta todos. Né? Então a grande vantagem do
Aí aqueles 3 que estão aqui vai fazer o quê? Ó, vai começar a balancear aqui o servidor. Ah, aí começou a baixar os 4 agora. Os 4 estão em 30%, que ele vai balancear, né? Vai jogar para 1, para 2, para 3, para 4, 1, para 2, para 3, para 4, vai ficar ali. Quando chegar aos 4, os 30%, você fala, ó, deleta um dos containers e aquelas requisições vão voltar para 1, para 2, para 3. Aí você consegue fazer essa orquestração, que é justamente a gente tentar diminuir o consumo de hardware. Então, o Compose, isso a gente fazendo na mão. Agora, essas ferramentas que estão surgindo agora, no Kubernetes, essas coisas, nada mais abstrai essa parte que a gente deveria fazer na mão para uma orquestração em plena gráfica. Então, está evoluindo muito rápido isso e está ficando bem interessante a parte de desenvolvimento. Porque o que acontece? Quem tem pouco conhecimento em servidores consegue pegar mais rápido isso. Então, o seu desenvolvimento ali fica bem legal para você compartilhar com os membros da equipe. Eu consegui aqui fazer uma conexão, no caso, esse aqui é um servidor lá da Eucatur, eu fiz uma conexão através dele para conectar no servidor que eu queria em Linux. É um pulo do gato isso aqui. E, no caso, através desse comando, eu consigo ver todos os meus containers rodando. O Docker ele não é gráfico nativo, mas ele possui ferramentas que facilitam essa visualização. Esse Potainer aqui é uma ferramenta gratuita, né, de open source, e através dela nós conseguimos ter uma ideia de quantos containers estão sendo rodados dentro de uma máquina. No caso aqui estão sendo rodados 36 containers, nós temos 70 imagens, 7 tipos de network e 7 volumes. Nós conseguimos ver serviços, várias coisas através dessa ferramenta. Ela é mais algo visual, porque de resto você faz tudo por terminal, a partir do momento que você comanda. O volume, tá? Lembra que a gente falou assim, que o Lucas falou, né? De você ter uma pasta na sua máquina que é compartilhada com uma pasta dentro do container. Isso é o volume. O volume é uma pasta que dentro do container, que quando você desligar ela, os conteúdos dela vão ficar dentro. Esse daqui é um programinha do Linux em si, eu mostro o processamento da máquina. Igual eu falei para vocês, é uma máquina de 16 GB, atualmente já está com 9 GB e meio utilizando. Isso aqui é tudo um projeto do André, tá? Que ele consome todo o processo desses containers aqui que dá nem jeito. E são 36 containers, galera, rodando em cima de uma máquina com 16 GB e o processamento de 8 núcleos agora está alto, é por causa do Elasticsearch? Mas aqui, acho que ficou legal para vocês verem. Volta lá, Lucas. Como é 36, eu acho que é muito difícil vocês terem tanto isso de servidor, até para VirtualBox está rodando os 36 só nesse servidor. E nem está usando, ele nem está usando toda a memória RAM. E uma coisa legal, vocês podem ver que tem sim picos de processamento, que aqui em cima 1, 2, 3 e 4, e lá 5, 6, 7, 8 são os processadores que tem. Eles têm picos, lógico, porque são 36 servidores. Alguma hora chega mais processo e outra hora menos. Mas é interessante que a gente consegue ver que, além de legal que deu para mostrar, que a gente está mostrando realmente quanto que a gente consegue economizar de máquinas para vocês. Então é bem massa. Como é que vocês não têm backup dessa máquina? Porque, por exemplo, se ela queimar ou pegar fogo, então são 36 máquinas, containers, né, dentro de uma máquina, né? Como é que o que vocês fazem de redundância? Bom, para começo, como a gente não tinha, existe uma ferramenta hoje do Docker, além do Docker Compose, existe o DocSwarm. DocSwarm você consegue passar, vocês têm duas máquinas Docker Host, que é mais ou menos o que o Shen faz. Eu tenho a máquina 1 e a máquina 2. Eu quero jogar a minha imagem que está na máquina 1 para a máquina 2 e vice-versa. Ou ficar replicando. Hoje, na estrutura que a gente não montou ainda o DocSwarm, a gente está montando. Por enquanto que a gente não tem, a gente usa uma ferramenta, na verdade quem instalou foi o Lucas, foi o R5. O R5 ele mapeia aquelas pastas que a gente falou de Docker Volume, que é realmente os binários do banco de dados, os logs, o que realmente interessa. Ele é replicado por um nosso servidor, que a gente tem um servidor de backup, e aí atualmente está sendo replicado assim, de tempos em tempos. Aí se der problema, você cria uma outra máquina, pega esses
mas a gente já está criando o Docker Swarm. É porque a gente está assim, a gente está no processo hoje de verificar, de teste, qual que é a melhor ferramenta. Porque a gente tem que ver que nem sempre a ferramenta mais utilizada ou aquela se encaixa para a sua situação de desenvolvimento. Então a gente não fez muito mais por causa que a gente está tentando ver qual que se encaixa melhor para a gente ali. Se vai utilizar o Kubernetes, se vai usar o Docker Swarm, se vai achar uma terceira solução. Então, por enquanto que a gente não decidiu, porque assim, depois que você decide, você tem que mudar a sua infraestrutura, é muito oneroso. Então, é muito bom a gente planejar, testar, ver com antecedência, deu certo, é isso que a gente quer? Faz, dá pau, deleta tudo, vai lá e deleta, deu erro, volta, funcionou. Então, a gente está nesse processo agora de migração. Só mostrando para vocês, esse aqui no caso é o Squid, é um servidor de proxy. Que nem eu falei, ele recebe por dia 540 e poucas requisições de toda a região norte, é daqui a Roraima, Boa Vista, é o Catu nós atendemos. Então, todas essas requisições estão sendo feitas dentro desse container. Os 500 máquinas, e tudo isso tem regras de bloqueio de YouTube, Facebook, sites impróprios, né? São restrições próprias da Eucatur. E por mais que receba todas essas requisições, ele não chega a utilizar os 16 GB da máquina. É algo muito fácil. E simplesmente, se eu paro o processo, eu estou dentro do container aqui. Se eu segurar a tecla Ctrl+PQ, ele não faz nada, que deveria fazer. Tá, a conexão não está tão boa assim, mas o comando Ctrl+PQ, eu saio do container. Se eu der um exit, o container vai morrer. Aí tenho que levantar o container de novo. Tá? Não fiz, não cheguei a fazer, porque não tem nenhuma ferramenta, né, mas será que lá no repositório tem? Tem, ele tem imagens prontas, só que é enorme. É enorme. Esse tem mais a parte dos frameworks, né, próprio da desenvolvimento, esqueci o net, uma coisa assim do tipo. Essa questão de você ter um container para o app e um container para o banco de dados, essa comunicação, a rede que ele cria de um para o outro é virtual? Virtual. É ilimitado? É ilimitado. Não tem, até agora eu não achei nenhum pico que consiga travar. Isso fica meio limitado ao disco, né? Sim, pela leitura escrita do disco. Isso, mas a rede em si... Ele não chega a utilizar, né? É virtual. Totalmente virtual. A não ser que seja igual o Swarm, né? Mas você Se tiver... você pode, na criação do container, via comando, você pode colocar quanto de memória você quer, quantos dos processadores que você tem. Essa configuração, quando você levanta o container, você pode quase configurar uma máquina inteira nele. Memória, Desconectar? quantas threads, você pode dar só um core para ele. É bem legal. Precisa disso daqui? Quando você dá o Docker Root, é quase tudo que você pode Isso aqui é a mão na roda, tá? até hoje, coisas que eu precisei, existe no comando. Então, e olha que a gente testou muita coisa. Então, a princípio, ali ele é bem... vai fazer quase tudo que você precisar. Mapeamento de porta. Meu servidor lá é na porta 80, eu quero que ele saia na 8080 na minha máquina. Tem um servidor 80, eu quero que saia na 8081. Tudo isso aí você consegue fazer ali pelo Dockerfile. Alguma dúvida mais, galera?